Muito bem, boa noite, irmãos. Deus os abençoe para mais um dia do nosso estudo. Vamos pedir a orientação do Senhor nosso Deus. Santo e amorável Senhor nosso Deus e Pai, uma vez mais vimos a Tua santa presença para pedir que o Senhor nos abençoe, nos conduza, nos ilumine neste estudo da Tua Palavra da Verdade, que cada vez mais nós compreendamos o que o Senhor deseja para nós e, através dos profetas, nos transmitiu essa maravilhosa mensagem para que pudéssemos encontrar a luz do Senhor Jesus e também a seguirmos e sermos luz para os que estão ao nosso redor. Continue conosco neste estudo, é o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, estamos na lição 7, a última lição que trata do livro de Filipenses, e a lição 7 fala então sobre a cidadania celestial. E o verso áureo está em Filipenses 4, versículo 6, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Quais pedidos? Pela oração e pela súplica e com ações de graças. Veja, aqui ele não diz que nós devemos ser pessoas que só pedem e que só pensamos em nós. Diz aqui que nós devemos, sim, fazer pedidos para nós, para que cada vez mais o Senhor Santo Espírito nos ilumine, nos conduza, e que sejamos cada vez mais importantes na causa do Senhor. E que, acima de tudo, que nós tenhamos ações de graças, através das nossas atitudes, do nosso pensar, do nosso falar, do nosso agir, que nós sejamos sempre muito gratos a Deus por tudo que Ele fez e faz na nossa vida e por tudo, né? Por acordarmos, por termos um lar, conhecermos da verdade, estarmos reunidos em irmãos, né? Como é tão maravilhoso isso. E a lição fala sobre a cidadania celestial, por quê? Porque não somos deste mundo. O pecado fez com que nós fôssemos aqui estrangeiros, peregrinos em terra alheia. É muito difícil quando nós estamos num local onde nós não nascemos ali, né, não conhecemos todas as pessoas, os seus costumes. E, de fato, os nossos costumes, né, como falamos ontem, né, as nossas conversações, as nossas atitudes devem ser diferentes das pessoas que querem viver e permanecer neste mundo, não é mesmo? Então, aqui no domingo, modelos de conduta. Todos nós, todos, sem exceção, nos espelhamos em alguém. Inicialmente, quando menores, nos nossos pais, né, no papai, na mamãe. Também, conforme vamos crescendo, se já estamos na igreja, né, nos irmãos da igreja, na professora da escola dos menores, na nossa escola, né, os nossos professores, os amigos, né, e várias outras pessoas hoje com as redes sociais. Todos nós temos alguém em quem nos espelhamos e seguimos e assistimos as suas postagens, os seus vídeos. Porém, a mídia está repleta de muitos maus exemplos. E todos os dias nós somos bombardeados, não? Vem até nós muitas sugestões para nós vermos, lermos, assistirmos, né, em todas as redes sociais, aquelas que cada um de nós acompanha, pessoas que não pensam nas coisas do céu, pessoas que não anseiam estarem no céu. Mas isso não é só agora. No tempo do apóstolo Paulo, havia também muita corrupção, muita imoralidade e muitas coisas malignas, assim como é hoje. Né? E aqui a primeira pergunta nos
nos questiona o seguinte: como bons e maus modelos de comportamento são descritos na passagem de Filipenses 3, 17 a 19? Quais sinais ajudam a diferenciá-los? Aqui, nós temos no versículo 17, o apóstolo Paulo indicando que os filipenses e os colossenses deveriam seguir o seu exemplo como apóstolo, como profeta, como seguidor do Senhor Jesus. Então ele diz assim: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Tá? Então assim, nós sempre procuramos imitar alguém. E é muito comum que nós imitemos as pessoas deste mundo. Mas muitas vezes dentro da igreja há pessoas que também deveriam ser imitadas, mas nós muitas vezes nos fechamos e criamos às vezes um certo preconceito com as pessoas que se dedicam, que fazem. Não é o caso da nossa classe, que temos pessoas muito boas e todas dignas de serem copiadas e seguidas, mas devemos quebrar essas barreiras, né? E aquelas pessoas, aqueles irmãos e irmãs, né? Aqueles pastores que realmente seguem a igreja, que seguem o testemunho do Senhor Jesus, nós devemos imitá-los, nós devemos, assim como o apóstolo Paulo exorta. E aí ele diz quais são os maus, né? Os maus modelos de comportamento. No versículo 18 ele diz: muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Vejam, meus queridos irmãos, aqueles que não seguem o Senhor Jesus, não aceitam o seu sacrifício na cruz ou recusam o seu sacrifício na cruz, porque a cada dia fazem com que ele morra novamente, né? Negam o Senhor Jesus, não querem seguir os seus passos, acham que a vida cristã é uma vida de muita renúncia, de muita tristeza, muito difícil. Essas pessoas aqui o apóstolo Paulo chama de inimigos da cruz. Ou seja, pessoas, se eu não sou amigo, eu sou inimigo. Ele cria apenas dois lados, não há um meio termo. Ou eu sou seguidor do Senhor Jesus e eu sou seu imitador e imito pessoas que imitam o Senhor Jesus, sigo essas pessoas, são bons modelos de comportamento, ou não. Ou ao eu não seguir esses modelos de comportamento, eu sou inimigo desses modelos, né? Eu falo coisas ruins, eu faço comentários vexatórios, eu dou risadinha, eu acho absurdo a maneira como a pessoa lida. Mas aí no versículo 19, ele diz qual que é o resultado. O destino desses inimigos da cruz de Cristo é a perdição eterna. O Deus deles é o ventre, né? Só pensam em si mesmos, em satisfazerem a si mesmos, né? Comerem, né? Só pensam no que vão comer, no que vão vestir, só pensam em si mesmos e na sua própria satisfação. E a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. É um trecho aqui bem pesado. E assim, ele fala isso não com alegria, ele fala isso com tristeza. Ele chora por eles. Meus queridos irmãos, é muito triste nós vermos as pessoas não seguirem os passos do Senhor Jesus. A mensagem está aberta a todos, mas as pessoas fazem de tudo para recusá-la. E então o resultado será a perdição total. E a irmã Ellen White, aqui no
na meditação nos lugares celestiais do dia 19 de outubro, ela menciona o seguinte: há um céu a ganhar e um inferno a evitar. Nas grandes igrejas de crentes, há especial perigo de baixar a norma, de flexibilizar as normas, aquelas normas especialmente de conduta, né? Onde muitos se reúnem, há mais probabilidade de se tornarem descuidosos e indiferentes, alguns, que isso não fariam se estivessem isolados, tendo de ficar em pé sozinhos. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com isso. No lugar onde há muita gente, a gente sempre deixa para o outro fazer, não precisamos nos dispor, vai ter alguém que vai fazer, não preciso me envolver, não preciso cantar, não preciso ler a palavra do Senhor, não preciso estudar a lição da escola sabatina. Então, assim, aqui, né, repetindo, diz: nas grandes igrejas de crentes há especial perigo de baixar a norma, de flexibilizar a norma. Não podemos correr o risco de pronunciar palavras que haveriam de desanimar nossos companheiros de peregrinação no caminho cristão. Por quê? Porque quando nós não nos envolvemos, quando nós flexibilizamos as normas, não que a igreja tenha que ser um lugar duro, rígido, chato, de difícil convivência, não é isso, mas é um local de ordem, um local onde nós precisamos ter uma conduta ilibada, não devemos falar qualquer coisa, não devemos pensar qualquer coisa, não devemos conversar com as pessoas no meio do culto, atrapalhando, né? Temos que estar ali imbuídos de que fomos buscar ao Senhor Deus, né? Estamos diante da sua presença. E também devemos tomar muito cuidado com as palavras que nós pronunciamos, porque muitas vezes nós vamos, como aqui ela ressalta bem, pronunciar palavras que iriam desanimar os nossos companheiros na peregrinação no caminho cristão. Irmãos, se não temos o que falar, é melhor não dizermos nada. Se não temos uma palavra de ânimo para dizer, uma palavra alegre, feliz, encorajadora, é melhor nós não pronunciarmos nenhuma palavra, né? Porque aquilo que fizestes a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Então, muitas vezes falamos coisas para desanimar, para atrapalhar o trabalho que tem sido feito. Não é o caso da nossa classe, né? Que é uma classe que está ali sempre junta, unida, e a gente agradece por isso e louva ao Senhor. Mas tomemos muito cuidado com o que falamos, a forma como nós nos dirigimos. Não vamos fazer brincadeirinhas dentro da igreja, não é local de nós desviarmos a nossa atenção tem que estar total no Senhor Deus e na nossa salvação, e que sejamos bons modelos de comportamento para que as pessoas possam seguir os nossos exemplos e os nossos passos, assim como nós estamos aí firmes, né, todos nós seguindo os passos do nosso Senhor Jesus. Senhor Deus seja louvado, muito grato, Deus abençoe.